Olá galera, seja bem-vindo ao Filosofia e Outras Cositas. E hoje atenderemos ao primeiro pedido que foi feito aqui no canal. O pedido foi feito por Cláudio Pereira, que foi o meu colega durante a faculdade e ainda é meu colega ainda hoje. Eu atender ao pedido dele. Vem cá, tem algum olhar de encantamento na filosofia? Bom galera, vou trabalhar esse tema com o auxílio de um livro e também de um filme. O livro é O Mundo de Sofia e o filme também tem o mesmo nome. Você se pergunta, mas por que você vai utilizar deste filme ou deste livro? Porque esta obra, ela traduz muito essa inquietação que o Cláudio trouxe para nós neste vídeo de hoje. A inquietação é este processo de encantamento com o mundo. Este encantamento com a realidade. O filme ele é muito claro, esse olhar de encantamento é extremamente evidente desde as primeiras cenas, os primeiros diálogos do filme. A personagem principal, Sofia, ela começa a se questionar sobre a beleza dos pássaros. E ela faz isso no olhar literalmente de encantamento, ela se encanta pelos pássaros, ela se encanta pelo universo que se pode conhecer. E isso é inteiramente interessante neste filme, e aí nisso já começa a se perceber este olhar de encantamento. E também sobre a capacidade de espantar-se. O filósofo não é aquele que apenas passeia pelo mundo, passa assim como se estivesse andando numa rua sem perceber nada. A atitude filosófica é aquela que você, ao se deparar com algo, você se questiona com algo. Algo não é normal para você. O filósofo, ele se questiona, ele analisa, ele critica, não no sentido negativo, mas ele critica a realidade que vive. Ele quer analisar, ele quer entender. E isso é muito percebido já desde os primeiros filósofos, onde a primeira pergunta que nós temos dentro da filosofia, todo mundo que estuda filosofia passa por isso, pela essa pergunta. A primeira, quem é você? Pergunta agora para você. Quem é você? Você consegue se definir quem é você? Por mais que você fale assim, não, eu sou o Jefferson. O dizer um nome te define, diz quem é você? Essa é uma pergunta. Sócrates já apontava a fórmula filosófica, conhece-te a ti mesmo. A primeira pergunta da filosofia torna-se literalmente para que o homem se possa conhecer, conhecer-se a si mesmo. E aí é interessante nós observarmos o surgimento, inclusive, por exemplo, de algo que hoje, ultimamente, só ocupa espaço nas nossas estantes, que são as enciclopédias. Qual que é a ideia da enciclopédia? Conhecer o mundo. E o que os primeiros filósofos queriam? Igualmente conhecer o mundo. Hoje, com toda a tecnologia, as pessoas viajam de um lugar para o outro. Por quê? Porque as pessoas querem conhecer o mundo. Isso lá no fundo ainda pode ser um rastro, nem que seja pequeno, mas já é um rastro de filosofia. É um rastro de questionar-se sobre a filosofia. Se questionar-se sobre o mundo. O que é o mundo? Da onde vem o mundo? Como se fez o mundo? Retornando ao filme, tem alguns diálogos que são fantásticos. Sofia, hva er viktigst i livet? Hvis vi spør en som er sulten, vil han svare mat. Hvis vi spør en som fryser, vil han svare varme. Men når alle slike behov er dekket, er det fortsatt noe som mennesket har behov for? Det mener i alle fall filosofene. De mener vi har behov for å finne et svar på hvem vi er og hvorfor vi lever. Den beste måten å nærme seg filosofien på er å stille noen filosofiske spørsmål. Hvem er jeg? Hvor kommer verden fra? Para a filosofia, nós não acharemos essas respostas na religião, no espiritismo, como se perguntava a Sofia no filme, mas, em si, nos filósofos. Sócrates, um dos principais pensadores da filosofia antiga, queria que as pessoas tivessem a capacidade de pensar por si mesmas. Se pensassem sobre a consequência de suas palavras, as pessoas teriam que julgar a si mesmas. E isso é de fato uma preocupação, porque muitos preferem não ser julgados, preferem não querer julgar ou refletir sobre a sua própria vida. Muitas pessoas, acredite, têm medo de se conhecerem. O ato de conhecer é algo próprio da filosofia. E isso é percebido através de um grande mito de Platão, o mito da caverna. No mito da caverna, as pessoas elas estavam como que acorrentadas.
acorrentadas, elas conseguiam ver apenas sombras do que acontecia do lado de fora da caverna. Elas acorrentadas de costas, elas viam apenas sombras. E elas pensavam que aquelas sombras eram a verdade. No mito da caverna, uma pessoa, um dos que estavam presos, ao conseguir se libertar e sair da caverna, consegue ver que a realidade é muito mais do que sombras. É pessoas, tem gentes, tem fogo, tem outras coisas. E este sabe, ao voltar para a caverna, para falar para aqueles que estavam presos, acreditando que as sombras eram realidade, que as sombras eram a verdade, este é morto. É morto por quê? Porque as pessoas acharam que ele estava louco. Sim, que é a partir daí que muitos acham que a filosofia é coisa de gente louca, é coisa de gente preguiçosa, que não tem o que fazer. Mas não é isso. E essa atitude de pensar, de refletir, é isso que nos faz diferentes. As outras coisas, como comer, como se viver em sociedade, isso dos outros animais também fazem. De maneiras peculiares e um pouco diferentes, mas também fazem. Agora, a capacidade de filosofar, de refletir sobre o mundo, essa é a única capacidade que nos diferencia de todos os outros animais. Bom, galera, esse foi Filosofia e Outras Cositas. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, assiste aí os nossos outros vídeos e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!